Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 44 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema da live de hoje são as integrais indefinidas. Eu vou resolver nessa live 5 integrais com vocês. Todas elas são integrais do tipo indefinida. Existem também as integrais definidas, tem as integrais próprias. Então fica comigo até o final, porque eu vou resolver cada uma dessas questões passo a passo. Bora começar com o que é integrais indefinidas. Não sei se você sabe, mas integral também é conhecido como antiderivado. Antiderivada. Ou seja, é o contrário da derivada. É como se fosse, x ao quadrado. Qual que é o contrário de x ao quadrado, né? É a raiz quadrada de x. Sacou? Você tem a vezes b. Qual que seria a operação contrária? A divisão. A por b. Se você tem a mais b, qual que seria a operação contrária? É a menos b. Sempre vem em duplas, né? Se você tem seno de x, qual que é a operação contrária? Arco seno de x. Se você tem x expoente, por exemplo, e elevado a x, qual que é a operação contrária? É o ln de x. Então, normalmente, a gente trabalha com as operações em duplas, né? E se você quiser passar em cálculo de primeira, é importante você perceber esse padrão, né? Normalmente, tudo vem em pares. Você tem adição, o contrário dela é a subtração. Multiplicação com divisão, radiciação com potenciação. Enfim, da mesma forma aqui, no cálculo, a integral e a derivada são operações contrárias. Então pensa comigo. Eu quero derivar uma função que eu chamei de f. E o resultado da derivada é 2x. É diferente de eu perguntar para você qual é a derivada de x ao quadrado. Qual é a derivada de x ao quadrado, galera? Aí você usa as regras de derivação e a resposta é 2x. Agora, se você não tem o x ao quadrado, aí você tem que pensar ao contrário, né? O que eu derivo que a resposta vai dar 2x? Essa função f de x, o cálculo dela é o que a gente chama de integral indefinida. O símbolo é isso aqui, você faz a integral de 2x e depois finaliza com dx. Essa notação aqui, começar com esse símbolo de s e terminar com dx, indica a operação contrária da derivada. Então, sempre que aparecer algo desse tipo, você vai pensar, o que eu derivo que a resposta vai ser igual a 2x? E a gente sabe, né, que isso vai dar x ao quadrado. Porque pela regra do expoente, a derivada de x ao quadrado é igual a 2x. Uma dica boa que vai te ajudar na prova e vai fazer você passar em cálculo de primeira. Sempre que cair uma integral, você pode conferir a resposta. Como? Derivando. Você fez lá uma integral, pega a resposta e deriva. Se você derivar a resposta, tem que dar exatamente o que está dentro da integral. Se der um valor diferente, você errou. Então é uma forma de verificar se está certo. É como se você tivesse o gabarito da prova, né? É bom demais quando você faz um exercício e dá para ter certeza se ele está certo ou não. Então, isso é uma integral definida. E claro, né? Para você saber integral, tem que saber derivadas. A matéria é acumulativa. Então, vamos lá. O que eu derivo que dá? 2x, x ao quadrado. Só que aqui tem um detalhe. Pode ser x ao quadrado mais 1, mais 2, mais π, mais 100, porque a derivada de um número é zero. Então, se você derivar o x ao quadrado, vai dar 2x. Se você derivar um número, vai dar zero. Então, na verdade, essa função f de x aqui tem infinitas possibilidades para ela. Por isso que vem a constante de integração.
que representa uma constante qualquer. A resposta é x ao quadrado mais c. Ok? Sempre coloca essa constante de integração na hora de resolver uma integral. Agora, essa função aqui, ela é única. Tem como demonstrar isso, tá? Não vou explicar aqui, mas tem como demonstrar. Essa função aqui, ela é única. Agora, o mais c, ele é geral. Então, sempre que aparecer uma integral indefinida, tem que colocar o mais c. Muito aluno esquece de pôr o mais c e perde ponto à toa na prova. Tá bom? Isso aqui é um dos fundamentos da integral indefinida. Você vai encontrar essa função única, fazendo as regras de derivação ao contrário, e no final sempre coloca o mais c. Vamos fazer mais uns exemplos. Ó. Derivada de qual função vai dar cosseno de x? Ou seja, eu quero calcular a integral de cosseno de x dx. Entendeu? O que eu derivo que dá cosseno? Seno de x. É uma regra de derivação. Só que pode ser seno de x mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Então a gente vem aqui e põe um mais c. Se você sabe as regras de derivação, a integral fica mais simples. O que você deriva que vai dar 1 sobre 1 mais x2? Então, a função f de x é como se fosse a integral de 1 sobre 1 mais x2 dx. O que você deriva que dá 1 sobre 1 mais x2? Arco tangente x. Isso é uma outra regra de derivação. Então, arco tangente de x é a resposta mais c. Tem que saber todas as regras de derivação para você estudar derivadas. E o problema é que são muitas regras, né? São mais de 30 regras de derivação. E aqui em derivadas a gente tem que saber cada uma delas ao contrário. Quais são os tipos de integrais que existem? Tem as integrais indefinidas. Elas aparecem nesse formato aqui. Ó. Eu tenho, por exemplo, integral de 1 sobre x dx. É um tipo de integral indefinida. Poderia ser também integral de x ao cubo dx. Quando não tem valores na integral, ela é uma integral indefinida e a principal característica dela é que a resposta dessa integral vai ser uma função única, que a gente tem que descobrir, mais c, mais uma constante de integração. O segundo tipo é quando aparecem números na integral. Então, essa integral poderia variar de 1 até 3. Essa integral poderia variar de menos 1 até 10, por exemplo. E isso é o que a gente chama de integral definida. E ela é um pouco diferente, porque a resposta não vai ser uma função. Você vai pegar a função que você encontrou e vai substituir valores. Você substitui valores e a resposta vai ser um número. Então, presta atenção na diferença. A integral indefinida são infinitas funções. É sempre uma função mais uma constante. Na integral definida, a resposta é um número. Você vai substituir valores e a resposta vai dar um número exato. Ok? Para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber esses dois tipos. Indefinida e definida. Mas eu tenho uma boa notícia. A resolução é semelhante. Se você vai resolver uma integral definida, você resolve de forma indefinida, encontra a função, depois você só vai substituir valores nessa função e achar um número. É basicamente isso. Só que tem um terceiro tipo. Esse tipo aqui é mais divertido. Porque aparece, por exemplo, essa integral aqui está variando de menos 1 até 1. Só que o problema é que o zero não existe na função. Não tem como você variar de 0 até 1. Porque vai dar de 1 por 0. Aí você tem que... É mais complicado. Então, quando você tem um intervalo que está fora do domínio, você cai numa integral própria. Existe ainda um terceiro tipo de integral, que são as integrais impróprias. Elas são mais divertidas, porque envolve cálculo de limites. Tem dois tipos de integrais impróprias. O primeiro tipo é quando você tem um intervalo que não respeita o domínio da função. Por exemplo,
está falando que você está variando de -1 até 1. Só que o x pode ser 0? Não pode ser 0. Portanto, tem um buraco no meio desse intervalo aqui, ó. Você tem uma bolinha aberta aqui, que é o 0. Quando isso acontece, vai dar problema. Você não é só substituir na função, entendeu? Você tem que dividir em outras integrais. Aí começa a ficar mais difícil. Esse exercício é mais avançado, tá? Porque você vai resolver e no final você vai ter que calcular um limite. Aí pode cair em qualquer limite, pode cair no L'Hopital, 0/0, número sobre 0. Então, por que integrais impróprias é difícil? Pensa comigo. Para você calcular as integrais, você tem que saber derivadas, né? Tem que saber derivada, é a derivada ao contrário. Agora, nas integrais indefinidas e definidas, você não precisa saber limite, né? É só o contrário da derivada. Aqui nas impróprias, depois de encontrar a função, você vai ter que usar limite para resolver a integral. Então, por isso que esse exercício normalmente ele é mais avançado. Mistura praticamente o cálculo inteiro, né? Limites, derivadas e integrais. Esse primeiro tipo aqui é o que a gente chama de descontinuidade. É quando tem um ponto fora do domínio. Descontinuidade. E tem um outro tipo, que é quando aparece infinito. Por exemplo, vamos supor que ele está variando aqui de 0 até infinito. Então, é um outro tipo de integrais impróprios do tipo infinito. Porque depois disso, você vai ter que substituir na função, né? Como é que você substitui por infinito? Não faz sentido. Você vai fazer o limite quando o x tem de infinito. Aí vai cair um exercício de limites. Então, para você passar em cálculo de primeira, saiba que a matéria é acumulativa. Se você está em integrais e não sabe derivadas ou não sabe limites, vai dar muito ruim. Não deixa a matéria acumular. Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Recebo muitas aqui, ó. A matéria de cálculo é grande demais. Estou desesperado. Não sei como é que eu estudo. Galera, nada é tão difícil que não pode ser subdividido em tarefas mais simples. É o principal método que eu uso com os meus alunos. Olha só, integrais, por exemplo, tem vários tipos de integrais, né? Tem substituição de Eiler-Stress, frações parciais, integrais imediatas. Por exemplo, eu coloquei aqui 3 tipos. Tem integração por substituição, tem integração por partes, tem integrais por frações parciais. Tem outros, mas vamos trabalhar só com esses 3 por enquanto. Então, integral é uma matéria realmente grande. É coisa demais. Só que agora, em vez de trabalhar com todas as integrais, a gente vai olhar só para as integrais por substituição. Que é também muita coisa. É grande. Aí, você começa a identificar padrões de exercício. Dentro aqui das integrais por substituição, tem o tipo 1, tem o tipo 2, tem o tipo 3, tem o tipo 4 e tem o tipo 5. Isso aqui você não acha nos livros, porque foi uma coisa que eu criei. Depois de fazer centenas de integrais, eu descobri 5 tipos de substituição. E, se em vez de estudar, cada hora você pega um exercício de integral diferente. Se você pegar integrais de substituição do tipo 2 e fazer aqui de 10 a 15 exercícios, eu te garanto que você vai achar fácil e vai conseguir acertar todos. Esse é o segredo para você passar em cálculo de primeira. E você pode fazer isso com qualquer matéria do cálculo. Limite, derivada, integral, série, sequência. Você está aqui em partes. Partes, a matéria está grande, está difícil demais. Não estou entendendo. Pega a matéria e subdivide ela em tipos. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Sacou? Frações parciais dá para fazer isso com cada matéria. Agora, vamos supor que aqui, em partes do tipo 2, você não está entendendo. Está difícil demais, não estou conseguindo achar um padrão. Adivinha, você vai pegar isso aqui e vai subdividir de novo. Até você chegar no momento em que a matéria vai estar tão subdividida que você vai achar fácil. E vai ser pouca coisa, porque não vai cair todos os padrões na prova. Tá? A matéria é grande, mas o professor não cobra tudo. Então, um outro segredo, né, outra dica para você passar em cálculo de primeira é descobrir o estilo do seu professor. Seu professor gosta de demonstração de forma?
Seu professor, ele dá formulário na prova? Seu professor deixa usar a calculadora? Seu professor gosta de cobrar aplicações do cálculo? Ou ele é mais direto, tipo, resolva os limites, resolva as integrais? Você tem que entender o estilo do seu professor para você direcionar o estudo. Isso também faz uma diferença enorme. Questão número 1. Integral de menos x ao cubo mais 3. Eu vou fazer isso aqui passo a passo. Integral de somas ou subtrações, você pode separar em várias integrais. Então vai ficar a integral de menos x ao cubo dx mais a integral de 3 dx. Por quê? Sempre que tiver somas ou subtrações, você pode separar. Isso acontece porque lá em derivada você também consegue separar somas e subtrações. E quando tem um número multiplicando a integral? Você pode tirar esse número. Esse menos esse 3 é uma constante dentro da integral. Então a gente vai reescrever e olha a mágica. Se eu tivesse um quadro, eu teria que copiar esse trem todo de novo. Ia dar maior trabalho ficar colocando esse tanto de cor, não ter marcar texto, enfim. Eu venho aqui, duplico, aí eu venho aqui só arrasto. Fica até mais fácil você ver, ó. Tá vendo o menos? Eu coloquei para fora. O 3 eu coloquei para fora da integral. A aula fica mais didática, mais organizada e rende 3 vezes mais do que uma aula presencial. Na aula presencial eu tenho que ficar apagando o quadro, tenho que ficar escrevendo o quadro todo para depois explicar. Aqui não, aqui é tudo mais prático, tem infinitas cores. Eu posso escrever em cima de um PDF. Se eu quiser uma elipse, por exemplo, eu escrevo a elipse mais ou menos aqui, ó, e o aplicativo já me dá a elipse, aí eu aumento a espessura dela, muda a cor, tem várias opções, tem como colocar vídeo. A aula online é o futuro, galera, não tem comparação, não. Se você usar uma tecnologia boa, a aula online rende muito mais do que a aula presencial. Eu já vi muito aluno com trauma de aulas presenciais, né, porque veio da pandemia, mas para com isso, para com isso. Eu sei porque vocês têm trauma de aula online, porque aprender cálculo com o professor passando slide é muito ruim, né? Eu já passei por isso, não gostei não. Cálculo você tem que ver o professor fazendo a conta, tal. Normalmente aquelas aulas de humanas, né, que tem muito texto, muita coisa para ler, aí faz mais sentido da aula em slide. Agora para cálculo, eu não gosto. Eu já recebi muita essa reclamação dos alunos. Aí muita gente vem com trauma de aula online porque não consegue entender, mas os meus alunos com essa tecnologia aqui, todo mundo adora e não tem saudade nenhuma da aula presencial. A aula rende muito mais, galera. Então, bora continuar. Qual é a integral de x ao cubo? Aí você vai ter que usar a regrinha do expoente, né? X elevado a A é x elevado a A mais 1 sobre A mais 1. Então, o expoente é 3. Vai ficar x elevado a 3 mais 1 sobre 3 mais 1. Mas o 3 continua. Aí aqui fica a integral de nada. Aqui muito aluno trava. E é a questão por causa de uma bobeira. Galera, quando não tem nada é 1. Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Saber o elemento neutro da multiplicação vai fazer você passar em cálculo de primeira. Eu já vi muito aluno que trava com esse 1. Fica em dúvida se coloca 1, se não coloca. Gente, se você tem 3, e 3 vezes 1 é a mesma coisa. Então, o 1 está sempre ali. Se você tem 3, ou 3 elevado a 1, é 3. 3, ou então 3 dividido por 1, também é 3. Então, você pode pôr 1 em vários lugares. Não faz muita diferença. Aqui, quando não tem nada, você tem que saber que existe um 1 ali. Aí pensa, o que se deriva que vai dar 1? É o x. Então, fica vezes x. Agora, a gente resolveu as integrais, concorda? Quando você resolve as integrais, você pode colocar o s e o dx de novo? Não. Aqui eu coloquei o s e o dx porque eu não resolvi a integral. Eu estou manipulando a integral, tá vendo? Por isso que eu mantive o s e o dx no final. Agora, quando você resolve a integral, o s e o dx somem.
S e dx faz parte da notação de integrais. Então essa é a resposta. Mas no final você tem que colocar um mais c. Já expliquei para vocês que toda integral definida tem que ter um mais c no final. É a constante de integração. Vou só escrever de novo, né? 3 mais 1 é 4. Então fica menos a quarta sobre 4 mais 3x mais c. Essa é a resposta. Aí você vai e pergunta: será que eu acertei? Usa derivadas e confere. Se você derivar, vai ficar menos 1 quarto, que multiplica 4x3, mais 3, mais 0. Corta o 4 com 4, vai dar menos x ao cubo mais 3. Será que eu acertei? Olha lá. Menos x ao cubo mais 3, menos x ao cubo mais 3. Sempre que você resolve uma integral indefinida, você deriva o resultado e confere. Essa dica também é muito boa. Questão número 2. Agora nós temos 3 somas. Então eu vou separar em 3 integrais. Olha que legal. Eu vou fazer uma integral só e vou duplicar para a gente ganhar um pouco de tempo. Ó. Dupliquei aqui. Esse aplicativo é bom demais, gente. Depois que eu comecei a usar esse aplicativo, eu parei de usar lápis, papel, borracha. A minha vida mudou. Parece que eu ganhei uns 5 anos de vida. Porque, nossa senhora, ficou tudo mais organizado, mais fácil de achar. Eu tenho tanto material aqui na minha casa. Sério, eu tenho acho que mais de 5.000 páginas de fichário, de caderno, de conta, e cada um num lugar diferente. Aqui fica extremamente organizado, fica salvo na nuvem. Esse aplicativo mudou minha vida, sério. E eu recomendo que vocês usem tecnologias também, né, para agilizar, para ajudar nos seus estudos. É importante, né, para você passar em cálculo de primeira, organização é importante. Se você faz esse exercício aqui de forma desorganizada, você não consegue conferir a resposta depois, por exemplo. Olha só, aqui vai ficar x ao quadrado, aqui vai ficar x e aqui vai ficar 8. Beleza? Agora, qual é a integral de x ao cubo? De x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Mais integral de x, aí vem aquela pegadinha. E muita gente erra a questão, não passa em cálculo de primeira por causa do 1. Tem que saber onde pode colocar o 1, gente. Não tem um 1 aqui, mas você tem que saber que x elevado a 1 é x. O 1 está ali. O 1 está em todo lugar. Aqui, ó. Tem 8 elevado a 1 dividido por 1 vezes 1. O 1 está em todos os lugares. É um elemento neutro. Então, a gente vai usar a regra do expoente aqui também. Tá? Vai ficar x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. E o que se deriva aqui da 8? 8x mais c. Essa é a resposta da integral. Agora, sempre confere. Custa nada conferir. Deriva. X ao cubo fica 3x ao quadrado dividido por 3. Deriva x ao quadrado é 2x dividido por 2. Deriva 8x dá 8. Deriva o c dá 0. Corto 3 com 3, 2 com 2. Sobra x ao quadrado mais x mais 8. Será que eu acertei o exercício? Será que eu acertei o exercício? Não tem dúvida. Sacou? Sempre confere para garantir a resposta. Questão número 3. Dessa vez a gente tem 3 parcelas. Então, de novo, vou separar em 3 integrais. Começa com S, termina com dx. E eu vou duplicar aqui para a gente ganhar tempo também. Então, primeira parcela, segunda parcela. Aí aqui aparece um 3x elevado a 7. Aqui é menos, aqui é menos. Depois 7x ao cubo mais 21x ao quadrado. Pronto. E agora você tem que tirar as constantes de cada uma dessas integrais. Um erro muito comum. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira por causa disso aqui. Olha só. Você pode tirar esse 3 da integral, gente? O 3 está multiplicando, tá? Não pode tirar, porque esse 3 multiplica todo mundo? Ele multiplica todo mundo? Não. Ele multiplica só o x elevado a 7. Então, você não pode remover esse 3. Mas quando você separa em várias integrais, aí sim você consegue tirar as constantes. Então,
Só pode tirar a constante da integral se ela multiplicar a função inteira. Agora a gente vai tirar essas constantes. Então, o 21 vai para fora. 7 também vai para fora. Vai ficar 7 vezes a integral. E o 3 também vai sair. Pronto, vai ficar assim. Perceba que eu não integrei, galera. Não resolvi, não usei nenhuma regra de integração. Tá? Eu só estou melhorando o resultado. Agora a gente vai resolver a integral de x à sétima, de x ao cubo e de x ao quadrado. Vai ficar 3 que multiplica x elevado a 7 mais 1 sobre 7 mais 1. Menos 7 que multiplica 3 mais 1 sobre 3 mais 1. Mais 21 que multiplica x elevado a 2 mais 1. 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Mais c. Não se esqueça de colocar o mais c. Se você não pôr o mais c, você não vai passar em cálculo de primeira. Tem muito professor que corta metade da questão só porque você esqueceu do mais c. Tá? Cuidado com isso. Então essa é a resposta. A única coisa que a gente poderia fazer, né? 21 sobre 3 dá 7. Pode escrever ele como 7. Agora, lembra? Confere. Não custa nada conferir. Vai ficar 3 que multiplica 8x elevado a 7 sobre 8. Menos 7 que multiplica 4x ao cubo sobre 4. Mais 21 que multiplica 3x2 sobre 3. Mais 0, né? Corta o 8 com 8. Corta o 4 com 4. 3 com 3. Vai sobrar 3x à sétima. Menos 7x ao cubo. Mais 21x2. Será que eu acertei o exercício? Será que eu acertei? Olha lá. Perfeito, né? Deu o mesmo resultado. Então, faz a questão de forma organizada. Sempre que for possível verificar a resposta, verifica. E muitas vezes não é possível verificar. Nesse exercício dá para fazer. Quando não for possível verificar a resposta, confere o que você fez. Na hora da prova, às vezes a gente fica nervoso e erra algumas continhas. Então você tem que fazer organizado, não é para facilitar a vida do professor, não. Não é para ele corrigir mais fácil, não. Você tem que fazer de forma organizada para facilitar a sua revisão. Isso também é uma dica que vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Muita gente, quando já vai pegando a matéria, começa a pular passos, faz tudo correndo. Aí na hora de revisar, não consegue achar o erro e tem que fazer a questão toda de novo. Questão 4. Ó, vou fazer um pouco mais rápido agora. Eu vou tirar a constante de uma vez. Ó. 1/3 é a constante. Aí qual que é a derivada de x ao cubo? X à quarta sobre 4. Então, com o tempo, você não precisa de ficar separando em várias integrais. Você pode ir mais rápido. Mais o meio é constante. Qual é a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Mais 1/4 é a constante. Qual a integral de x? x2 sobre 2. Mais c. Mais c. Pronto, aí você pode melhorar o resultado, né? Fica x à quarta sobre 12, mais x ao cubo sobre 6, mais x ao quadrado sobre 8, mais c. Pode colocar o x ao quadrado em evidência, pode fazer MC, tem várias formas de manipular. Essa é a resposta. Confere. Deriva. Vai ficar 4x3 sobre 12, mais 3x2 sobre 6, mais 2x sobre 8, mais derivada de c é 0. Então aqui, 4 corta com 12 fica 3, x ao cubo sobre 3. 3 corta com 6, então dá 2 embaixo, x ao quadrado sobre 2. Mais 2 corta com 8, fica x sobre 4. Será que eu acertei? Será? Olha lá, é o mesmo valor, tá vendo? Sempre confere, galera, se aparecer uma integral indefinida. Tá? Não vacila, não. Última questão, questão número 5. Vai ficar 4/3, que multiplica integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4, menos integral de x, x2 sobre 2. O 2 fica
qual é a integral de e elevado a x? Ou seja, o que você deriva que vai dar e elevado a x? É o próprio e elevado a x. É a única função em que a derivada dela vai ser a própria função, né? E lembra de colocar o mais c. Então aqui eu posso cortar o 4 com 4, fica x a quarta sobre 3, menos x2 sobre 2, mais 2 de x, mais c. Essa é a resposta. Bora conferir? Muita gente não confere, pensa que já acertou tudo, faz a prova pensando que já sabe tudo e chega em casa feliz. Quando sai a nota, tirou lá menos de 50% da prova. Só porque não conferiu. Ó, para você passar em cálculo de primeira, anota essa dica aí. Se tem 2 horas de prova, você vai ficar 2 horas fazendo a prova. Se acabou a prova em 10 minutos, não importa. Você vai ficar lá 110 minutos revisando cada questão que você fez. 1 mais 1 deu 2. Porque às vezes seu 1 mais 1 dá 3 na correria. Entendeu? Confere cada passo. E para você conferir, tem que fazer a resolução de forma organizada. Então é isso. Bora revisar tudo que a gente viu nessa live? O foco dessa live foi integrais indefinidas. Eu expliquei o que é uma integral indefinida, que tem a ver com a antiderivada, né? Expliquei também quais são os tipos de integrais que existem. Tem integrais indefinidas, definidas, tem as integrais impróprias, que normalmente é o mais difícil. Passei uma dica de estudos também, né? Vocês aí que acham que a matéria é grande demais, passei uma dica aqui que vai facilitar tudo para vocês. E resolvemos 5 questões de integrais indefinidas, passo a passo. A primeira questão eu fui mais devagar, depois eu fui com uma velocidade maior, né? Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, espero ter ajudado. Mas se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, cuidado. Só essa live não é suficiente. Por quê? Você sabe fazer esse tipo de integral aqui? Só com essa live você vai conseguir fazer esse tipo de integral? Provavelmente não. Tá? Porque é um tipo completamente diferente. Você não pode integrar o e elevado a 2x vezes a integral do seno de 3x dx. Se você fizer isso aqui, o professor vai te dar 0 e vai cortar tudo. Porque integral de produto não é produto das integrais. Aqui você teria que usar a regra de partes, por exemplo. Aqui também, qual que é a integral do arco tangente? O que você deriva que vai dar arco tangente? Não é imediato. O que você deriva que vai dar secante ao cubo? O que você deriva que vai dar 1 sobre cosseno de x mais 1? Aqui tem que usar aquela substituição de Eiler-Stress. Escreve assim, ó, Eiler-Stress. É algo assim. É um nome alemão, é difícil de escrever, tem várias consoantes. Enfim, se tem alguma matéria de integral que está te incomodando, que está te travando, põe aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Então é isso. Valeu!